Fala galera, tô aqui mais uma vez para mais um vídeo inédito. Dessa vez eu procurei alguns temas importantes. Eu sei que a gente tem um grande volume de pessoas que assistem nosso canal, que são de empresas de cobrança ou de operações de cobrança, que esse vídeo também vai ser válido. Eu vou falar aqui os 5 diferenciais das grandes empresas no que se tange à operação de cobrança. Muito bom, vai ser muito legal os 5 diferencial das grandes empresas em cobrança. Antes disso, roda a vinheta. Muito bom! Então, como eu disse, eu vou falar aqui sobre os diferenciais, os 5 diferenciais das grandes empresas em termos de cobrança. Mas antes disso, logo no começo do vídeo, queria pedir a sua curtida, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Eu tenho visto aqui, às vezes, tem vídeo que com alta visualização, onde 100% da galera não é inscrita. Então se inscreve no canal aqui, me ajuda a poder monetizar, falta pouco. Tudo bem que a monetização, por enquanto, no início vão ser centavos, mas vai sempre ajudar a gente estar muito mais participativo, muito mais com extensão dessa nossa comunicação. Muito bom, vamos lá. Como eu falei, eu vou falar hoje sobre os 5 diferenciais em cobrança aonde a gente encontra em grandes empresas. Mas queria dizer já de cara que isso aqui que eu vou falar não é exclusividade de grandes empresas. É muito importante, independente do meu tamanho, da minha operação, entender o que eu já faço em relação a isso e quais são as oportunidades. Primeiro, parametrização e uso inteligente de sistemas de cobrança. Vamos lá, eu tenho hoje um CRM de cobrança com regras dinâmicas que permite segmentação por perfis de devedor, por tempos certos que eu vou fazer o acionamento. Então, por exemplo, eu não ligo para todo mundo do mesmo jeito, eu sei quando, como e para quem eu vou fazer a cobrança. Essa é uma questão que muitas vezes, e eu nunca esqueço, um amigo meu, grande amigo meu de uma empresa de CRM de cobrança, ele me falava que o grande competidor dele não eram outras ferramentas, e sim o Excel, porque muita gente ainda faz a cobrança com as listas e utilizando lá o Excel. Não dá. Eu posso começar, é óbvio, todo começo a gente vai ter controle de custos, o que eu tenho que ter em termos de ferramenta, mas não dá para eu pensar em ter uma operação de cobrança sem ter um CRM próprio que me permita operacionalizar a minha cobrança, segmentar, criar minhas réguas de acionamento específicas para cada tipo de cliente. Então, esse é o primeiro item, o uso inteligente e a parametrização de sistemas de cobrança efetivamente para cobrança. E existe muita empresa que usa o CRM normal, o billing normal para fazer cobrança. E aí, muitas vezes, o sistema é cheio de limitações porque ele não foi preparado para ser um sistema de cobrança. Então, número 1, sistema de cobrança, uso inteligente disso. Muito bom. Um espaço para nossos patrocinadores. Queria falar sobre a Recupere, um ecossistema de cobrança com protesto 100% digital. Uma alternativa hoje para você, inclusive, postergar a prescrição da sua dívida.
o protesto é uma alternativa para isso. E a Recupere tem uma solução fácil, acessível e ainda com um portal de recuperação. Então, é uma alternativa muito legal para você. Grande abraço lá para o Ivan. Número 2, uso estratégico de dados e scores. Mas vamos lá, dados todo mundo tem. Eu tenho dentro da minha empresa, e eu me lembro que eu falei isso num momento quando eu conheci aí uma grande empresa de cobrança, falando que, cara, você aqui no teu processo tem um histórico de sucesso. Você tem comportamento de pagamento. O cliente que você recebe muitas vezes já passou pela tua operação ou por esse mesmo credor ou por outros credores. Pô, não tem problema eu conhecer qual foi o histórico, qual foi o canal que eu acionei ele, que ele interagiu, e aí, a partir daí, estabelecer dados direcionados a este perfil. De novo, você, empresa de cobrança, muitas vezes uma empresa antiga, com inúmeros comportamentos dentro da tua base, tem inúmeros históricos que podem permitir você direcionar com inteligência. Então, quando a gente fala uso estratégico de dados e score, a gente já pensa, score, como é que eu vou fazer isso? Né? Não é só consultar o Serasa. Eu posso ter modelos que não sejam estatísticos, que permitam eu criar lá 5 variáveis que vão, a partir de um processo de decisão minha, a partir desse histórico, chegar à conclusão de como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou criar a minha estratégia de trabalho. Então, é saber usar o dado e fazer a régua certa, galera. Muito importante. Então, lá, temos aí o uso estratégico de dados e score. Muito bom. Número 3, multicanalidade de verdade. E eu sempre digo, não só multi, mas hoje eu tenho que trabalhar com plataformas que me permitam ter omnicanalidade. De novo, multicanalidade são diversos canais de comunicação. Omni é eu poder ter esses canais integrados, conectados. Começar, por exemplo, por um WhatsApp, transferir esse cliente para um atendimento humano, caso ele precise, começar por um e-mail, depois já ir para um SMS, por um WhatsApp e assim por diante. Sempre com o histórico do que eu falei em um contato, em um canal, indo para o próximo para que eu não vá começar tudo de novo com esse cliente. Eu fiz um vídeo recente falando das 3 grandes ferramentas, SMS, o WhatsApp e o RCS, mas a gente tem hoje e-mail, voz humana e voz com uma URA integrado, né? E tudo isso tem que estar conectado para eu ter uma cobrança viva, né? Saber o canal certo aumenta até 40% na taxa de recuperação. São estudos que apontam esse indicador. Uma parada rápida agora para dar destaque a nossos patrocinadores. Queria dar destaque à Assertiva, mais que inteligência e dados, soluções integradas para o seu ciclo de negócio. Se você precisa de soluções para crédito, prevenção à fraude e cobrança, conheça a Assertiva. Tem muita coisa interessante para você utilizar de lá. Grande abraço para o Ederson. Muito bom, então já falamos de 3 diferenciais. O quarto, treinamento constante da equipe. Gente, treinamento não é custo, é investimento. Treinar não só scripts da forma fechada, mas formas de se comunicar, principalmente com muita empatia. A negociação orientada por cada perfil. Mas como é que eu conheço o perfil? Ué, com 2 minutos de conversa, perguntas, eu conheço quem está do outro lado da linha.
Além disso, eu tenho hoje muitas ferramentas de inteligência que permitem o monitoramento das ligações e, a partir daí, entender aonde eu tenho as oportunidades. Né? A maioria sabe que o operador treinado converte mais e evita problemas jurídicos, problemas de reclamações. E o operador treinado é aquele cara que vai trazer o melhor sucesso. A gente tem conversado muito com esse mercado, a gente sabe qual é o desafio de ter pessoas qualificadas, e isso só vai acontecer se a gente investir em treinamento. Muito bom. Quinto e último diferencial. E aí, talvez, no meu ponto de vista, não que os outros não sejam importantes, mas esse eu acho que é o ponto maior, de mais relevância, né? Que é um ponto que eu também insisto muito em deixar claro em todos os treinamentos, todas as mentorias que a gente aplica. Monitoramento de KPIs, indicadores em tempo real. Eu não posso trabalhar com cobrança sem um grupo de indicadores que me permitem entender qual é o resultado de cada carteira, cada canal, cada campanha e cada operador. Eu tenho que olhar o resultado diariamente, ou ainda melhor, em tempo real, não só no fim do mês, porque senão eu vou estar sempre olhando para o retrovisor. Quem monitora diariamente ajusta tudo antes de eu ter um prejuízo. E aí, a gente tem treinamentos lá no meu portal, tabelandocontamberini.com.br, que são treinamentos específicos falando sobre os 5 principais indicadores que qualquer área de cobrança tem que monitorar. É muito importante que eu não trabalhe sem saber para onde eu estou indo, porque os indicadores me dizem aonde eu estou e para onde eu estou indo. Eu sempre digo, quando você está num barco, levanta uma vela, né, e não tem, deixa lá o vento te levar, você vai chegar em algum lugar. A questão é, será que é o lugar que você gostaria de chegar efetivamente? Pensa nisso. Muito bom. Então vamos lá. A gente falou aqui de 5 diferenciais. Vamos dar uma recapitulada. Usar sistemas de cobrança, CRMs de cobrança inteligentes, usando o que cada um tem de melhor. O uso de dados, os dados que você já tem dentro de casa. E se a operação te permitir buscar outros dados externos, também. Terceiro, multicanalidade e omnicanalidade. Uso de diversos canais para entender e chegar de verdade naquela comunicação que você tem que ter com o cliente. 4, treinamento constante. De novo, treinamento não é custo, é investimento. É muito importante que você invista nisso e tenha a tua equipe treinada. E o quinto, KPIs, indicadores, fazer gestão com base em indicadores para você conhecer e, principalmente, melhorar o teu processo. Muito bom, galera. Queria que você lembrasse agora, se está comigo até agora, curtir o canal, compartilhar o vídeo e, principalmente, galera, deixar seus comentários, né? Falar um pouco sobre o que você achou, quais indicadores ou quais desses 5 itens você já tem, quais são suas carências. Me diga aí para eu poder, de repente, gravar outros vídeos, te ajudar nesse sentido. Espaço agora para os nossos patrocinadores. Queria falar da Uni. A Uni, mais do que tecnologia, somos um grupo de pessoas dedicadas. Inúmeras soluções, principalmente uma IA excepcional, uma IA que conversa, não é só digitalizada,
com digitação, e ela conversa e pode estar fazendo venda, cobrança, tudo aquilo que você precisa, pesquisa, tudo isso. A Uni é uma excelente alternativa. Queria dar um destaque lá e mandar um grande abraço para o Paulo, grande amigo e parceiro. Muito bom, galera. Era isso. Quero lembrar a todos vocês, toda terça e quinta, às 9 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. É isso aí, galera. Grande abraço. Se você quiser muito mais informação, eu estou no LinkedIn, no YouTube aqui e também nas outras redes, Instagram. E também no meu site, www.tabelandocomtambeline.com.br. Lá você encontra cursos que você pode contratar, cursos EAD, treinamentos e muito mais conteúdo. Beleza, galera? Obrigado, grande abraço e até a próxima.